O Servo. Era uma manhã de terça-feira. A Pip estava no seu pequeno jardim de ervas, cuidando das suas plantas, quando ouviu a porta da frente abrir. Lá estava ele, o Rei Boom, o temido líder dos territórios ocidentais. Enorme, com uma barba a cobrir-lhe o rosto e olhos que pareciam de um azul profundo, ele parou ali, uma corda na mão, a qual parecia mais um enfeite do que uma guia, e atrás dele, um cervo majestoso, com chifres que pareciam ramos de uma árvore antiga. Trouxe-lhe um presente, disse Boone, a sua voz rouca a ecoar no silêncio da manhã. Pip olhou para o cervo, que lhe devolveu o olhar com uma calma que só os animais selvagens possuem. O cervo, então, sem qualquer cerimônia, deu uma dentada numa das suas preciosas ervas. Servo? Pip perguntou, uma sobrancelha levantada. Capturou um cervo e trouxe-o para minha casa? Não é um cervo qualquer, corrigiu Boone, como se a distinção fosse crucial. É um cervo. A Pip quase que riu. Tinha passado os últimos 3 dias a lidar com o Rei Boom e os seus lobos. Um dos seus lobos, chamado Harlon, tinha ficado preso numa armadilha na fronteira das suas terras. Ela tinha passado horas a tentar libertar o bicho, enquanto este rosnava para ela. Boom tinha vindo buscá-lo, acompanhado pelos seus guardas. Vendo a pequena mulher, com o seu chale remendado, a dar instruções sobre tolerância à dor a um lobo de mais de 100 quilos, Boone ficara mais do que intrigado. No dia seguinte, voltou sozinho, com flores silvestres, que, claro, eram tóxicas para os cavalos. Ela explicara-lhe isso. Agora, um cervo. Tem nome? Perguntou Pip, numa tentativa de manter alguma sanidade. Boone piscou os olhos. É um cervo. Tudo tem nome, Boone. Se não tem nome, como é que ele sabe que está a falar com ele? Questionou Pip, com a sua habitual certeza. Boone abriu a boca, fechou-a. Gerald, disse Pip, apontando para o cervo. Chamo-lhe Gerald. O cervo, que estava a mastigar uma camomila, levantou a cabeça e olhou para ela. Vê? Disse Pip triunfante. Ele sabe. Chamou nome à presa, comentou Harlon, o lobo de Boone, de forma calma. Pip apenas ignorou. Pip ajoelhou-se, não à altura do cervo, pois era enorme, mas na sua direção. Olá, Gerald. Tens uns chifres lindos. Desculpa lá o teu passeio matinal. Gerald inclinou-se e deu uma dentada num fio de cabelo de Pip. Ele gosta de si, disse Harlon, e no momento seguinte, desejou não ter dito nada. Pip olhou para ele com um ar que sugeria que ela não tinha considerado a alternativa de o cervo não gostar dela. Claro que gosta de mim, respondeu Pip. Sou a primeira pessoa hoje que não o perseguiu. Ela levantou-se, retirou o cabelo mastigado da boca de Gerald e olhou para ele. Não faz mal. O cabelo cresce. A camomila também cresce, mas demora mais tempo. Boone olhou para ela, a sua expressão uma mistura de confusão e fascínio. Ele, que tinha liderado exércitos e negociado tratados, estava ali, diante de uma mulher de 1,60 m, que o olhava como se ele fosse um aluno que precisava de justificar as suas ações. Pensava que uma demonstração de poder. Começou Boone, mas Pip interrompeu. O quê? Que sequestrar um cervo e trazê-lo para minha casa às 7 da manhã me faria querer o quê? Ela inclinou a cabeça. Qual era o resultado desejado exatamente? Boone abriu a boca, mas não saíram palavras. A ideia de explicar os seus objetivos românticos a Pip parecia mais difícil do que qualquer tratado que já tivesse assinado. Vou libertá-lo, disse Boone. De forma alguma, respondeu Pip, com firmeza. Ele já comeu metade do meu jardim e agora temos uma relação. Não pode simplesmente arrancar alguém depois do pequeno almoço. Ela olhou para Gerald. Gerald olhou para ela. Algo passou entre eles que Boone não conseguiu compreender. Ficará no jardim. Vou construir um abrigo, disse Pip, já a caminhar em direção à casota das ferramentas. Precisa de um lugar seco. É uma criatura da floresta. Você parece que consegue segurar coisas, disse ela por cima do ombro. Boone ficou ali parado, a segurar a corda do cervo, a perceber que não tinha tido o controle da situação em nenhum momento. Prover, disse Harlon baixinho. Boone olhou para Gerald, que já estava a mordiscar o alecrim.
Está bem, disse ele, sem saber para quem dirigia as palavras. Seguiu Pip até a casota. A casota era uma experiência. Tudo tinha uma etiqueta. O martelo chama-se Gregory. A serra é impaciente, mas eficaz. Um frasco de pregos trazia um pequeno pergaminho. Estes são os bons. Os que dobram estão na lata. Você deu nome ao martelo? Perguntou Boone, incrédulo. Coisas confiáveis merecem nomes, respondeu Pip, entregando-lhe o martelo. Aqui, você segura. E eu meço. Trabalharam durante 2 horas. Pip media com um sistema que parecia envolver o seu antebraço, um pedaço de cordel e consultas ocasionais a Gerald, que supervisionava os trabalhos como um capataz. Ele quer a entrada virada a sudeste, disse Pip. Como sabe isso? Ele não para de olhar para sudeste, desde que o trouxe. Ou ele está a olhar para a linha de árvores porque é um animal selvagem a considerar ir embora. Ele não vai embora. Boone, já falamos sobre isso. Boone segurou a viga enquanto Pip a pregava. Ela martelava com uma intensidade focada, dizendo, está bem, é colaborativo quando se atingiu o polegar. Ela fala com a presa, observou Harlon, e a presa escuta. Muita gente fala com animais, pensou Boone. Não assim. Ela está a falar com Gerald, com uma criatura específica, com um nome específico, e ela sabe a direção que ele quer que a porta dele tenha. E ela tem razão. Boone, ele está virado a sudeste. Boone olhou. Gerald estava deitado no abrigo, virado a sudeste. Calmo, sossegado, exatamente onde ela tinha dito que estaria. Gerald. 3 dias depois, o abrigo estava pronto. Não era perfeito. Uma parede inclinava-se, o telhado era ligeiramente côncavo e os pregos tortos. Boone pessoalmente dobrou 14 deles, mas Gerald estava lá dentro. Entrou, deu uma volta, dobrou as pernas e acomodou-se num cobertor de lã que Pip tinha colocado lá. Ele está confortável, disse Pip, ao lado de Boone, na beira do jardim. Tinha pó de serra no cabelo e uma nódoa verde na mandíbula, e olhava para o abrigo como se fosse uma catedral. Uma parede inclina-se, disse Boone. Ele gosta dessa parede. Apoia-se nela. Eles inclinam-se juntos, disse Pip com uma sinceridade tão absoluta que Boone não sabia se deveria rir ou maravilhar-se. Ela não estava a ser engraçada. Ela estava a relatar o mundo como o experimentava. O telhado pode pingar, acrescentou Harlan. Eu vou arranjar isso. Tenho feltro em casa, respondeu Boone. Estava a guardá-lo para um projeto. Mas Gerald é um projeto agora. Virou-se para Pip. Estás com fome? Fiz sopa. Tem coisas lá dentro. Raízes. Tubérculos. Coisas que cresceram e agora são sopa. Pip já caminhava em direção à casa. Boone seguia-a. Já o fazia há 3 dias. Cada vez dizia a si mesmo que era prático. O abrigo precisava de ser acabado. Ela precisava de ajuda. O servo precisava de ser verificado. Mas cada vez, a razão prática evaporava-se em minutos, e ele encontrava-se sentado à mesa da cozinha dela, a beber algo que sabia a terra da melhor maneira possível, a observá-la. Ela falava com tudo, com as ervas enquanto as regava, com a chaleira. Teve uma conversa de 4 minutos com uma aranha no canto da janela sobre a sua dedicação a um local de teia que Pip considerava ambicioso. Ele está a ultrapassar os seus limites, disse ela a Boone. 3 pontos de ancoragem num varão de cortina. Varões de cortina movem-se. Ou disse-lhe que ele era otimista. Você disse-lhe 2 vezes e ele não ouviu. As aranhas são muito confiantes, disse Pip, servindo a sopa. Você comparou-me a uma aranha, observou Harlon. Especificamente, uma confiante numa superfície instável. A sopa está boa, disse Boone, porque estava, e porque precisava de dizer algo que não fosse. Sou rei há 9 anos e ninguém me fez sentir que não sei como nada funciona. Coloquei trevo nela, não trevo normal, o alto junto ao riacho. Sabe a cor verde se o verde tivesse um dia quente? Explicou Pip. Boone processou isto. Uma coisa com o sabor de uma cor a ter um dia quente não era uma frase que o seu conselho produziria. Mas, percebeu ele, enquanto tomava outra colherada, estava exatamente certo. Tinha aquele sabor. Ele nunca teria tido as palavras.
Pip desenhava ervas à janela. Tinha um sistema de atalas em pequenos feixes com fios de cores diferentes, não por tipo, mas pelo que ela chamava de energia. A alfazema tinha fio azul, porque era calma. O alecrim tinha fio vermelho, porque era determinado. O alecrim é determinado? Perguntou Boone. Já tentou matar alecrim? Ele recusa-se. Pode ignorá-lo um mês e ele continua. Não precisa de que acreditem nele. Isso é determinação. Ela tem razão, disse Harlan, algo que se tornava um padrão. Algo mudou nos olhos de Boone. Um brilho, ouro a transparecer o castanho. Sumiu tão rápido como apareceu. Pip notou. Os seus olhos fizeram uma coisa, disse Pip, ainda a atar feixes. Uma coisa de cor. Ficaram dourados como uma vela por trás de uma janela. O alecrim é determinado. É uma resposta geral ao conceito de determinação? Boone não sabia como responder. Vou catalogar, disse Pip, como se fosse uma coisa razoável a fazer com as mudanças involuntárias de cor dos olhos de outra pessoa. Você continua a olhar para mim assim, por acaso, como se estivesse a tentar encontrar o manual. Existe um? Não, respondeu Pip e sorriu. Um sorriso real. Mas aprecio o esforço. Além disso, os seus olhos fizeram-no de novo agora. A coisa dourada. Estou a fazer uma lista. Na segunda manhã, Boone tentou libertar Gerald. Chegou cedo, antes de Pip acordar, com um plano simples. Abrir o portão do jardim. Tirar a corda. Apontar Gerald para a linha de árvores. Gerald iria para a floresta. Pip acordaria, ficaria triste por um momento e depois entenderia que animais selvagens vivem na natureza. Gerald não foi para a floresta. Ficou no portão aberto, olhou para a linha de árvores, olhou de volta para o abrigo e voltou para o abrigo. Deitou-se no cobertor. Boone tentou de novo. Guiou gentilmente Gerald até ao portão. Posicionou-o virado para fora. Fez um som que esperava que comunicasse liberdade e pastos abertos e o chamamento selvagem da floresta. Gerald virou-se e voltou para o abrigo. A terceira tentativa envolveu uma maçã. Boone colocou uma trilha de pedaços de maçã do abrigo, passando pelo portão, até a primeira linha de árvores. Gerald comeu todos os pedaços de maçã, chegou à linha de árvores, ficou na luz salpicada da floresta por cerca de 4 segundos e depois voltou pelo portão e deitou-se. Pip estava a observar da janela da cozinha. Boone sabia disso porque quando ele finalmente desistiu e entrou, ela entregou-lhe chá e disse: a terceira tentativa foi criativa com as maçãs. Ele voltou. Claro que voltou. Vive aqui. É um cervo selvagem. É Gerald, disse Pip com uma paciência que sugeria que Boone era quem estava a ser irrazoável. Ellie fez a sua escolha. Não pode desfazer uma escolha mastigada, Boone. É assim que as escolhas funcionam. Ela tem razão, disse Harlan. E Boone começava a perguntar-se de que lado estava o seu lobo. Na quarta manhã, Boone chegou e encontrou um coelho na mesa da cozinha. Esse é o Leonard, disse Pip, a fazer chá. O coelho estava sentado num pano dobrado ao lado de uma travessa de bolachas de sementes. Por que motivo há um coelho na sua mesa da cozinha? Ele estava debaixo da amoreira com um espinho na pata. Arranjei. Agora está a comer bolachas de sementes na mesa. Ele não consegue alcançar a mesa do chão, disse Pip. Os seus patas são muito curtas. Boone sentou-se em frente a um coelho. Leonard olhou para ele com uma expressão de educado desinteresse. Leonard, disse Boone. Ele tem uma energia de Leonard. Algumas criaturas são Leonards. Você consegue senti-la. Boone não conseguia senti-la. Conseguia sentir o seu lobo, no entanto. Harlan estava a observar o coelho como se fosse um móvel que tivesse sido reorganizado sem consulta. Isso é presa, disse Harlan. Na mesa onde comemos. Isso é presa na mesa onde comemos. Eu consigo ver isso, Harlan. Você sentou-se em frente a ele, como se fosse um convidado. Ele é um convidado, disse Boone baixinho, sem ter a certeza se estava a explicar a Harlan ou a si mesmo. Os convidados vão embora. Leonard não foi embora. Leonard terminou as suas bolachas de sementes, saltou para o fim da mesa, considerou a distância até a cadeira e foi apanhado por Pip antes de tentar. Colocou-o no jardim, num raio de sol perto do abrigo de Gerald. Gerald cheirou-o.
Leonard sentou-se. Serão amigos, disse Pip. O cervo e o coelho, obviamente. Nada disto era óbvio. Boone estava cada vez mais certo de que era a única criatura naquele jardim que achava algo incomum na situação. Gerald aceitou o abrigo. Leonard aceitou Gerald. Pip aceitou tudo com a calma certeza de quem nunca tinha questionado se o mundo se reorganizaria para acomodar os seus planos. A parte assustadora era que continuava a fazê-lo. Prover, disse Harlan. Mas a palavra estava a mudar de forma. No primeiro dia, significava caçar. Agora, significava o quê? Construir coisas, segurar madeira, sentar-se à mesa com coelhos, o que quer que isto fosse. Pip lavou o prato das bolachas e pensou nas mãos do rei. Não era um pensamento romântico. Era um pensamento observacional. Ela era uma herborista. Observava coisas. Observava como a consolda respondia à luz da manhã e como as aranhas se dedicavam a locais de teia ambiciosos e como as mãos de um rei pareciam quando seguravam uma viga. Cuidadosas, específicas, como se a madeira fosse algo que importava. Essa era a coisa sobre ele. A coisa que ela tinha dificuldade em não catalogar. Ele prestava atenção. Não da forma como a maioria das pessoas prestava atenção. Boone afundava-se. Quando ela lhe disse que o alecrim era determinado, ele não riu. Não fez pausa. Pensou nisso e depois olhou para o alecrim e depois os seus olhos fizeram a coisa dourada. E ela estava a fazer uma lista da coisa dourada agora. E a lista tinha 9 entradas e ela não sabia o que fazer com essa informação, exceto continuar a contar. 14 dias. Ele vinha ao seu jardim há 14 dias. Segurava coisas quando ela pedia para ele segurar coisas. Sentou-se em frente a um coelho e chamou-lhe convidado. Dobrou 14 pregos e não se queixou de nenhum deles. E esta manhã, quando ela lhe disse que Gerald queria a porta do abrigo virada a sudeste, ele não disse: "Isso é absurdo." Ele olhou para Gerald, verificou. Descobriu que Gerald estava de facto virado a sudeste. Ninguém verificava. A vida inteira dela, as pessoas tinham escutado as suas observações com paciente polidez e depois seguido em frente. Ninguém tinha olhado para o cervo para ver se ele estava realmente virado a sudeste. Ela secou o prato, colocou-o na prateleira. Ficou de pé na sua cozinha, pressionou as mãos na bancada e reconheceu com a mesma certeza calma que aplicava a tudo que estava em apuros. Não o tipo de apuros em que alguém se magoa, o tipo em que alguém começa a abrir espaço. Naquela noite, Boone voltou para ver Gerald. Pip estava no jardim, sentada com Leonard perto do abrigo, e ouviu-o falar antes de o ver. Estava no portão. Estava a falar com o portão. "Você está a aprender de novo", disse ele ao trinco. Mexeu nele para trás e para a frente. "Vou olhá-lo amanhã. Apenas aguente por agora." "Você está a ir bem." Ele apanhou-a a olhar. Algo na sua cara mudou. Não embaraço. Exatamente. Mas como um homem apanhado a fazer algo que não percebia que tinha começado. "Você acabou de falar com o meu portão?" perguntou Pip. "Não." "Você disse-lhe que ele estava a ir bem." "Ele está a ir bem." "A dobradiça é..." Ele parou. "Eu posso ter falado com o seu portão." "Você falou com o meu portão." Ela sorriu. O sorriso real. Aquele sem nada por trás, exceto ele mesmo. "Você disse-lhe para aguentar." Estava a aprender. "Você deu nome à concha da sopa ontem." A concha da sopa tem uma distribuição de peso específica. Merecia reconhecimento. "Você está a tornar-se eu." "Não me estou a tornar você." "Você está. Você está a tornar-se eu e ainda nem sabe." Ela levantou-se, ainda a sorrir, ainda a observá-lo, com a expressão de uma mulher que acabara de descobrir algo que não procurava. "Acho que isso pode ser a coisa mais romântica que já me aconteceu." Boone abriu a boca, fechou-a, abriu-a de novo. Nada útil saiu. "Ela tem razão", disse Harlan. "Nós falamos com as coisas agora. É quem somos agora." O bando. As corças chegaram numa terça-feira. Pip chamou-lhes Beatrice e Constance. Beatrice era calma e doce e seguia Gerald para todo lado. Constance desconfiava de todos e de tudo, incluindo Pip, o que Pip admirava enormemente. "Ela tem limites saudáveis", disse Pip, a observar Constance a recusar um pedaço de maçã
a quase 2 metros de distância. Admiro isso. A maioria das pessoas podia aprender com Constance. Boone estava sentado no banco. Tinha construído outra coisa torta, mas aguentava peso, o que era mais do que a primeira tentativa podia reivindicar, a observar Pip a negociar com um cervo que não queria uma maçã. Ele vinha a este jardim todos os dias há 2 semanas. O seu beta, Harlon, parara de perguntar por quê. "O bando está a falar", dissera Harlon naquela manhã. Não um aviso, apenas um facto oferecido com a lisura de um homem que aprendera a não editar. Sobre ela, sobre Gerald, sobre o coelho na mesa. Já não há coelho na mesa. Ele senta-se junto à lareira agora. Harlon olhou para ele por um longo tempo. "Estão a dizer que ela fala com os animais, senhor. Ela fala com os animais. Estão a dizer que ela é invulgar. Ela é invulgar. Estão a dizer que ela é humana. Ela é humana." Harlon assentira uma vez, como assentia quando entregara a informação, e a sua recessão não era problema dele. "Apenas para que saiba, senhor." Boone sabia. Ele sabia que Pip Sinclair era humana, excêntrica, operava num sistema lógico que só tinha uma semelhança passageira com qualquer outro, e que ele estava a apaixonar-se por ela tão completamente que o processo parara de parecer uma queda e começara a parecer uma chegada. "Caça", disse Harlon pela 14ª vez naquela semana. Os sussurros não incomodavam Boone. Ele era o rei. Ninguém ia dizê-lo à sua cara, e o que diziam pelas suas costas era mobiliário deles para reorganizar, mas ele notava-os. Os olhares quando Pip passava pelo acampamento do bando para comprar sal. A forma como as conversas mudavam quando ela entrava numa sala, a polidez cuidadosa e estudada que as pessoas usavam quando eram polidas, em vez de gentis. Pip também notava. Ele sabia que ela notava porque ficava mais quieta em público. Não em silêncio. Pip era incapaz de silêncio, mas ela baixava algo. Não falava com o gato do mercado quando a mulher do peixeiro estava a olhar. Não explicava ao padeiro que o seu fermento estava estressado. Passava pelo mercado com as mãos nos bolsos, em vez de passar os dedos pelas bancas de legumes e narrar as suas qualidades. Ele vira isto acontecer na quarta-feira. Estavam na loja de velas a comprar velas, e a filha do dono estava a observar Pip, como se observa artistas de rua. Interessada, mas à distância. Pip estava prestes a dizer algo. Boone conseguia vê-lo a formar-se, os lábios a separarem-se, os olhos numa prateleira de velas de cera de abelha. Alguma observação sobre cera de abelha, ou abelhas, ou a integridade estrutural de pavios. E então ela notou a rapariga a olhar e parou. A boca fechou-se. Apontou para as velas de sebo simples. "Estas estão bem", disse ela. Uma frase que nunca saíra naturalmente da boca de Pip. No caminho de volta, ela estava quieta. Segurava o seu saco de velas de sebo simples, e não disse nada sobre as nuvens, que estavam a fazer algo dramático e prateado, sobre o qual Boone sabia que ela normalmente teria uma opinião. "O que teria dito?", perguntou Boone. "Na loja de velas." Sobre a cera de abelha." Ela olhou para ele de lado. "Não é importante. É para mim." Ela ficou quieta por um momento. Então, as de cera de abelha na prateleira de cima foram feitas por uma colmeia diferente das de baixo. Dá para saber pela cor. As de cima são de uma colmeia perto da alfazema. São ligeiramente mais escuras, ligeiramente mais doces. As de baixo são de prado. Queimam de forma diferente. As de alfazema cheiram a alguém a lembrar-se do verão. Alguém a lembrar-se do verão, em vez de alguém no verão. A versão de memória é mais suave. Ela disse isto a olhar para a estrada. Quando terminou, olhou rapidamente para ele e depois afastou-se. A forma como as pessoas olham quando disseram a coisa e agora estão à espera para ver se a pausa vem. A pausa não veio. "Compra as de alfazema da próxima vez", disse Boone. Algo na cara dela soltou-se ligeiramente, apenas o suficiente. E isso, o escurecer, o soltar, a forma como ela se racionava em público e depois se abria como um punho a desenrolar-se quando estavam sozinhos, era a coisa que se sentava no peito de Boone como uma pedra. No sábado, algo aconteceu que nenhum dos dois planeou. Boone mudou de forma. Fazia-o às vezes à beira do jardim, cedo, quando a manhã ainda estava cinzenta
e o território precisava de ser verificado, e o lobo nele precisava de correr. Correu a fronteira, verificou a linha da cerca oriental, circundou de volta. Patrulha normal, gerida, mas em vez de mudar de volta na linha de árvores, veio para o jardim em forma de lobo. Não decidiu fazê-lo. Harlan tomou a decisão, e quando o cérebro humano de Boone alcançou, um grande lobo cinzento carvão estava em pé no jardim de ervas de Pip e Claire às 6 da manhã. Gerald estava no abrigo. Gerald viu o lobo. O lobo viu Gerald. O que deveria ter acontecido? Gerald Fudge. O cérebro de um cervo é construído para isto. Predador, corre, sobrevive. 1000 gerações de instinto deveriam ter colocado Gerald através do portão do jardim e para as árvores antes que o lobo de Boone pudesse dar 2 passos. O que realmente aconteceu? Gerald olhou para ele. Harlan olhou para Gerald. Olharam um para o outro por um longo tempo. A forma como duas criaturas se olham quando estiveram adjacentes, tempo suficiente para que a categoria de ameaça tenha sido substituída pela categoria de também aqui. Harlan deitou-se a 2 metros do abrigo. Não perto o suficiente para ameaçar, perto o suficiente para estar presente. Gerald pousou o queixo nas patas dianteiras. Ficaram assim por 20 minutos. Predador e presa a 2 metros de distância num jardim que cheirava a alecrim e terra úmida, a observar a manhã chegar. Não porque o instinto tivesse falhado, porque algo naquele jardim tinha reescrito as regras de que o instinto costumava ser construído. Pip encontrou-os. Saiu com o seu chá e parou na porta e ficou muito quieta. Oh, disse ela suavemente. Sentou-se no degrau. Bebeu o seu chá. Observou um lobo e um cervo a partilhar uma manhã e não disse nada de todo, o que para Pip era a coisa mais alta que alguma vez dissera. Quando Boone mudou de volta, totalmente vestido porque deixara as suas roupas na linha de árvores e recuperara-as, Pip ainda estava sentada no degrau. Isso foi, começou ela. Harlan queria Harlan. Meu lobo, o nome dele é Harlan. Harlan, tentou ela. É um bom nome, subestimado, persistente. Cresce onde você não espera. Ela olhou para ele. Ele queria deitar-se ao lado de Gerald. Estava a pensar nisso. Há quanto tempo? Cerca de 2 semanas. Ela sorriu. O inconsciente. Gerald gostou. Eu sabia. Como? Ele não foi embora. Boone sentou-se no degrau ao lado dela. Os seus ombros tocaram-se. Nenhum deles se afastou. Naquela noite, Boone veio ao jardim mais tarde do que o habitual. O conselho demorara muito. Uma disputa de fronteira, uma negociação comercial, o tipo de trabalho que exigia o seu rosto controlado, a sua voz cuidadosa, a versão de si mesmo que ponderava cada palavra antes de a libertar. Estava cansado dessa versão, cansado de salas onde ninguém dizia o que significava e todos diziam o que calculavam. Encontrou Pip no jardim a falar com Gerald. Ela não sabia que ele estava lá. Estava sentada de pernas cruzadas em frente ao abrigo e estava a contar a Gerald sobre o seu dia. Não em linguagem infantil, em detalhes conversacionais completos e específicos. A forma como se conta a um amigo. O iogurte está pronto, mas a consolda precisa de mais uma semana. Eu disse, você não está pronto. Leve o seu tempo. Ninguém o está a apressar. Mas a consolda não escuta. A consolda tem o seu próprio calendário. Ela coçou atrás da orelha de Gerald. Gerald inclinou-se para ela. Além disso, a mulher na farmácia olhou para mim como se eu tivesse sopa na cara hoje. Eu não tinha sopa na cara. Verifiquei 2 vezes. Gerald piscou lentamente. Você tem razão, Pip, disse Boone. Não importa. Boone ficou no portão do jardim e observou-a a falar com um cervo sobre consolda e a expressão de uma mulher e a questão fundamental de saber se importa quando as pessoas olham para você como se você tivesse sopa na cara. E pensou, estou completamente acabado. Acabei. Não há nenhuma versão da minha vida que faça sentido sem esta pessoa nela. Sim, disse Harlan. Apenas sim. Ele entrou. Ela ouviu-o e olhou para cima e sorriu. O sorriso que ela dava quando não estava a pensar se o devia dar. O inconsciente. Você está atrasado. Gerald notou.
Ele não parava de olhar para o portão. Eu disse-lhe que você estava ocupado. Ele foi compreensivo. Sentaram-se no banco. A noite estava clara e fresca, e o céu estava a fazer a coisa que fazia no outono, onde as cores no horizonte não conseguiam decidir-se entre dourado e violeta, e contentavam-se com ambos. Você acha, disse Pip depois de um tempo, que as estrelas são autoconscientes? Boone olhou para ela. Ela estava a olhar para cima, genuinamente à espera de uma resposta. Não, disse ele. Eu penso nisso às vezes. Elas simplesmente queimam. Não pensam em como estão a queimar ou se as outras estrelas pensam que estão a queimar corretamente. Ela simplesmente... Ela moveu a mão vagamente. Persistem. Ela não estava a falar de estrelas. Ele sabia disso. Ela podia não saber porque Pip dizia coisas que eram simultaneamente sobre a coisa e sobre a outra coisa. E por vezes a proporção mudava sem aviso. Pip. Você não está. Ele parou, começou de novo. A forma como você é, não é estranha. Ela olhou para ele, não magoada, curiosa. É estranha, no entanto. Eu sei que é estranha. Eu nomeei um cervo, Boone. Um cervo selvagem que você sequestrou. Eu nomeei o Gerald e construí-lhe uma casa. E agora ele tem um coelho e 2 corças. E estou razoavelmente certa de que há um ouriço debaixo do degrau que ainda não nomeei, mas estou a considerar chamar-lhe Margaret. Margaret. Ela tem energia de Margaret. Ele queria tocá-la. Queria tocá-la há dias. Não a tinha tocado porque o desejo parecia demasiado grande para o gesto. A sua mão na dela continha algo que ele ainda não dissera, e ele não tinha a certeza se ambos estavam prontos para o peso disso. Toque nela, disse Harlon. Eu acho que, disse Boone cuidadosamente, que as estrelas não se importam em como queimam porque estão a fazer a coisa para que foram construídas. Pip ficou imóvel, não da forma como ele ficava imóvel. Calculado, controlado, um rei a manter a sua superfície. Ela ficou imóvel como uma chama de vela fica imóvel. Quando a corrente de ar para, tudo nela pausou. Isso é, disse ela, e parou. Essa é uma resposta muito boa. Eu tenho-as ocasionalmente. Eu tenho notado. Ela estava a olhá-lo agora, a olhar mesmo. Não o olhar de lado que dava às coisas que estava a catalogar. Um olhar direto. Os seus olhos eram cor de avelã e muito brilhantes, e ele percebeu com a certeza lenta e desastrosa de um homem que já perdeu, que já não estava a cair. Ele tinha chegado. A queda tinha terminado. A sua mão estava no banco entre eles. Colocou a sua mão ao lado dela, não nela, ao lado dela. Perto o suficiente para que as pontas dos seus dedos mais pequenos se tocassem. Um som saiu dele, baixo, involuntário, de algum lugar atrás do seu externo. Não exatamente um rosnado, não exatamente um suspiro. Algo que a parte humana dele não autorizou. Aconteceu onde os seus dedos se tocaram e viajou pelo seu braço e saiu da sua garganta e surpreendeu ambos. Isso é novo, disse Pip. Não afastou a mão. Número 23 na lista. Você ainda está a fazer a lista. A lista é muito longa agora, Boone. Tem categorias. Ela ficou quieta por um momento. Então, ainda a olhar para o céu. Você faz esse som. Os seus olhos fazem o dourado. Você fica muito imóvel às vezes. O tipo de imóvel em que consigo sentir outra coisa na sala, algo maior do que você a observar através de você. E você não sabe que está a fazer nada disso, Pip. E a coisa é, virou-se para olhá-lo. Não o olhar excêntrico, não o olhar de catalogar. Algo mais. Algo despojado de toda a peculiaridade e de toda a nomeação e de todo o aconselhamento de aranhas. Algo claro e simples e devastador na sua precisão. A coisa é, eu não tenho medo de nada disso. Eu deveria ser uma mulher humana, sentada ao lado de um lobo que acabou de rosnar porque os seus dedos se tocaram. Eu deveria ter medo. E não tenho. Eu simplesmente não tenho. E tenho tentado descobrir por quê. E acho que é porque você é a primeira pessoa que alguma vez verificou se o cervo estava realmente virado a sudeste. A frase pousou como uma pedra em água calma. Ele virou-se para ela. Ela estava muito perto. A luz do outono estava no seu rosto e os seus olhos cor de avelã eram brilhantes e firmes e completamente destemidos. E algo nele, Harlon.
a parte animal, a parte que rastreava o seu cheiro e a sua respiração, e a temperatura exata da sua pele a 2 metros de distância, puxou para a frente. A sua cabeça inclinou-se, o seu queixo ergueu-se. A distância entre eles tornou-se uma pergunta. Gerald passou pelo banco, parou e comeu a dália que tinha crescido através da ripa. Ambos exalaram. Não uma decisão, um cervo. Gerald, disse Pip. Gerald, concordou Boone. O momento não quebrou. Apenas se expandiu para incluir um cervo com um tempo impecável. O jantar. O jantar formal foi ideia de Harlan. A delegação do Bando do Norte chega na quinta-feira, disse Harlan. Jantar no grande salão. Seria aconselhável que ela comparecesse. A palavra aconselhável trabalhava muito naquela frase. Boone compreendia a lógica. Os sussurros tinham se acalmado para um zumbido de fundo baixo. Nada afiado, nada perigoso, mas persistente. Ela é humana. Ela fala com animais. Ela nomeou um cervo. O rei visita-a todos os dias. O rei construiu um abrigo para cervos. O rei sentou-se em frente a um coelho. As pessoas precisavam de haver no grande salão ao seu lado. A ser o quê? Normal. Pip não fazia o normal. Pip fazia Pip. E Pip era magnífica. Mas magnificência e formalidade tinham sistemas operativos diferentes. Ela vai ficar bem, disse Boone. Claro, senhor. Ela é única. Eu ia dizer brilhante. Ambos podem ser verdadeiros, senhor. Boone foi ao jardim naquela noite com um nó no estômago. Pip estava a ensinar Leonard a vir quando chamado. Leonard não estava a aprender. Leonard estava sentado num raio de sol, ignorando-a completamente, enquanto Gerald observava do abrigo com a paciência resignada de quem já tinha visto isto antes. Ele não me está a ignorar, disse Pip sem se virar. Ele está a processar. Pip, ela levantou-se, escovou os joelhos. Você tem a sua cara séria. A sua cara faz esta coisa onde a sua mandíbula fica. Ela gesticulou vagamente para a sua própria mandíbula. Arquitetônica. O que aconteceu? Jantar do Bando do Norte na quinta-feira no grande salão. Oh, você sentar-se-ia comigo à mesa principal. Oh, disse ela. Oh, da mesma forma 2 vezes, mas a segunda tinha paredes. Não é, começou Boone. Você precisa que eu seja. Ela parou. O quê? A pessoa que fala com um cervo, Boone, no jantar à frente de pessoas. Se uma aranha construir uma teia no castiçal, vou discuti-la. Não conseguirei não discutir. Estará ali mesmo. Eu já conheço o seu bando. Ela parou, começou de novo. Ouço as coisas que as pessoas dizem. Ouço excêntrica e invulgar. E ouço as pausas. Ouvi essas pausas toda a minha vida. Elas soam como espaços onde a palavra estranho costumava estar antes de alguém pensar melhor. Pip, então, se você precisa que eu não discuta a aranha ou não nomeie o vinho, sim, eu nomearia o vinho. Já sinto que nomearia o vinho. Então você devia dizer-me agora porque eu consigo fazê-lo. Consigo sentar-me muito quieta e comer muito silenciosamente e ser a versão de mim que não faz as pessoas pausar. Já fiz isso antes. Sou muito boa nisso. Ela estava muito calma. Isso foi o que o desfez. Ela não estava chateada. Ela estava a oferecer algo. Ela tinha oferecido antes. A versão diminuída, a versão cuidadosa, aquela que se encaixava. Estava a oferecê-la, como se oferece um casaco que se usou tantas vezes, que a forma dele já está nos seus ombros. E Boone, porque era um rei, porque tinha passado a vida a gerir salas, porque a parte prática do seu cérebro compreendia a política de um jantar formal, disse a pior coisa possível. Talvez apenas pela primeira hora, apenas até eles se acalmarem. Ele sabia que estava errado, antes mesmo de a frase terminar. Sabia-o como se sabe que se caiu de uma saliência. O chão ainda estava debaixo dos seus pés, mas a queda tinha começado. Pip olhou para ele. O brilho nos seus olhos não diminuiu. Foi para outro lugar. Algum lugar onde ele não conseguia seguir. Está bem, disse ela. A primeira hora. Eu consigo fazer a primeira hora. Pip, eu não quis. Não faz mal, é prático. Ela sorriu. Foi o pior sorriso que ele alguma vez vira. Era perfeitamente normal. Eu devia ir verificar Constança. Ela não comeu hoje. Virou-se
e caminhou em direção ao jardim. Não falou com Gerald no caminho, e Gerald levantou a cabeça e observou-a a ir. "O que você fez?" disse Harlan. Boone ficou na cozinha e sentiu as dimensões exatas do erro. Ela queima como queima. Você disse-lhe para queimar menos. Ela foi ao jantar. Vestia um vestido verde que ele não tinha visto antes. Caía bem, o que significava que ela se preparara para isto, o que significava que ela queria vir, o que piorava tudo. O cabelo dela estava diferente também. Fizeram algo com ele, puxaram-no para cima, prenderam-no, alisaram as pontas que geralmente escapavam. Ficou lindo. Ficou errado. Ficou como se alguém tivesse pegado num prado e o tivesse arranjado num jardim formal. Sentou-se ao lado dele. Era educada. Era agradável. Respondeu a perguntas sobre o seu trabalho com respostas claras e apropriadas. Um delegado perguntou-lhe sobre herborismo e ela disse: "Eu trabalho com plantas." E parou. "Não. Eu trabalho com plantas e elas têm opiniões sobre a qualidade do solo e a camomila está a passar por algo agora. Apenas, eu trabalho com plantas." A esposa do delegado elogiou o vinho. Pip disse: "É lindo." "Não. Tem energia de Clive." "Nem. Sabe-a como soa um violoncelo no fim de uma canção longa." "Apenas, é lindo." Não falou com o vinho. Não mencionou Gerald. Não comentou o trabalho em ferro ou especulou em voz alta se as chamas das velas eram competitivas umas com as outras. Uma aranha real, porque o universo tinha um sentido de humor que beirava a crueldade. Construiu uma teia no canto da janela atrás da cabeça do delegado. Pip viu-a. Boone observou-a a vê-la. Os seus olhos rastrearam até a teia, demoraram-se, e depois ela olhou de volta para o seu prato e cortou a carne em pedaços pequenos e precisos e não disse nada. Era perfeitamente, completamente, devastadoramente normal. "Ela está a representar", disse Harlan. "Está a representar bem. Ela está a representar. Eu encaixo-me aqui. Ela já fez isto antes. Ela já fez isto tantas vezes que a representação não lhe custa nada visível. E essa é a pior parte." E Boone, sentado ao lado desta versão cuidadosa, diminuída e bem comportada da mulher que amava, compreendeu que tinha feito algo pior do que pedir-lhe para ficar quieta. Tinha confirmado todas as pausas que ela alguma vez ouvira. Tinha se tornado no espaço onde a palavra estranho costumava estar. "Arranja isso", disse Harlan. Agora, algo mudou em Boone. Não uma decisão, algo mais antigo do que decisões. Ficou imóvel, o tipo de imóvel que não era humano, aquele em que o ar à sua volta mudava de temperatura. Pip sentiu isso. Olhou para ele de lado e os seus olhos alargaram-se ligeiramente porque ela estivera a fazer uma lista disto durante semanas e ela sabia o que a imobilidade significava. Algo maior do que ele estava na sala. "Pip", disse Boone, baixo o suficiente para que só ela pudesse ouvir. A sua voz tinha baixado meia oitava. Preciso de lhe dizer algo agora." Ela olhou para a delegação. "Estamos a jantar agora." Ele levantou-se. A mesa inteira olhou para ele. Harlan, na extremidade distante, ficou muito quieto. "Eu preciso de... Há uma coisa que preciso de dizer e não consigo dizê-la sentada." "Você consegue dizer a maioria das coisas sentada", disse Pip. "Não esta." O salão estava a observar. Cada alfa, cada beta, cada delegado, cada membro do bando que sussurrara excêntrica e invulgar e humana. Todos a observar o rei a levantar-se no meio de um jantar formal para dizer algo à mulher sentada ao seu lado. "Eu disse-lhe para ser menor", disse Boone. "Não para a sala, para ela." Mas a sala podia ouvir e ele deixou-os. "Eu disse-lhe para ser menor por 1 hora, e você fê-lo. E eu estive aqui sentado a vê-la fazer isso, e é a pior coisa que alguma vez vi." "Boone, você teria nomeado o vinho", disse Pip baixinho. "Eu sei. Você teria o nomeado algo como Bernard ou Clive." "Tem energia de Clive. Tem energia de Clive." A voz de Boone rachou com isso. "Não muito. Apenas o suficiente. E eu disse-lhe para não dizer isso, porque estava preocupado com o que as pessoas pensariam. E quero que todos nesta sala saibam que o nome do vinho é Clive. O nome do cervo é Gerald. O nome do coelho é Leonard.
Há duas corças chamadas Beatriz e Constance, e há um ouriço debaixo do degrau chamado Margaret. E esta é a mulher que eu amo, e ela não é excêntrica. Ela é a única pessoa que alguma vez conheci que presta atenção ao mundo real, em vez da versão dele, que o resto de nós concordou em fingir que é real. O salão estava em silêncio. Pip estava a olhar para ele. Os seus olhos estavam muito brilhantes. A sua compostura, a compostura cuidadosa e praticada que ela construíra para salas como esta, para pausas como estas, para pessoas que queriam dizer estranho, estava a desfazer-se nas costuras. O vinho é definitivamente um Clive, disse ela muito baixinho. Eu sei. E você está a fazer isso ao jantar à frente de todos. Sim, isso é muito excêntrico da sua parte. Estou a aprender. Ela levantou-se. Colocou a mão na mandíbula dele, no exato local onde ela lhe dissera uma vez. O seu rosto ficou arquitetônico, e ela beijou-o no grande salão, à frente da delegação do Bando do Norte, à frente de todas as pessoas que alguma vez tinham pausado antes da palavra estranho. Não foi uma performance. Não foi uma declaração política. Foi uma mulher a decidir em público, com pleno conhecimento de todos os sussurros, que queimaria como queimava. Casa, disse Harlan. Depois mais quieto. Finalmente. O delegado do Bando do Norte inclinou-se para sua mulher e disse algo que Boone não conseguiu ouvir. Harlan tinha a mão sobre os olhos. A cozinheira que estivera a observar da porta da cozinha estava a chorar. E algures no jardim, Gerald comeu dália. Ele não sabia nada disto. Não precisava de saber. Nunca tinha diminuído nada sobre si mesmo na sua vida. O jardim. Ele veio ao jardim na manhã seguinte, esperando se desculpar. Planeou 3 discursos. Tinha estado acordado desde as 4 da manhã, a elaborá-los, descartá-los, elaborá-los novamente. Harlan tinha opiniões sobre todos eles. Demasiadas palavras. Ela não precisa de palavras. Ela precisa que você apareça e seja a pessoa que se levantou ao jantar. Pip estava no jardim. Estava sentada no banco, o banco torto, com Leonard no colo e uma chávena de chá e uma expressão que era complicada em formas que Boone não conseguia ler. Olá, disse ela. Olá. Isso foi muito ontem à noite. Sim. Você contou a uma sala cheia de dignitários estrangeiros sobre Margaret a ouriço. Eu fiz. Harlan vai ter de fazer controlo de danos. Harlan é adaptável. Ela bebeu o seu chá. As orelhas de Leonard iam em 2 direções diferentes. Gerald observava do abrigo. Constance observava de trás de Gerald. Beatriz estava a comer algo perto da parede. Eu tenho estado a pensar, disse Pip, sobre o que você disse sobre prestar atenção ao mundo real. Ela olhou para ele. Isso foi bom. Foi uma coisa muito boa a dizer. Ou quis dizer isso, eu sei. É por isso que foi bom. Ela pousou o chá. Mas também preciso que saiba algo. Eu vou sempre nomear coisas. Eu vou sempre falar com os cervos e ter opiniões sobre aranhas e notar se o pão está estressado. Eu não consigo desligar. Tentei durante anos com pessoas diferentes. E todas as vezes que tentei, tornei-me alguém que conseguia sentar-me muito quieta e comer muito silenciosamente. E foi. Ela parou. Foi a coisa mais solitária que já estive. Algo no peito de Boone abriu-se. Não rachou, quebrou. O tipo de quebra que faz espaço. Ela está a dizer-lhe o custo, disse Harlan. Ouça, eu não estou a pedir que você desligue. Você fez isso há 2 dias. Eu sei, e provavelmente vou fazê-lo, porque sou um homem que geriu salas toda a minha vida. Ele parou, engoliu. Ocasionalmente, tenho o instinto de gerir isto também. E quando o fizer, você deve dizer-me diretamente em voz alta. Porque a versão de você que se senta quieta e come silenciosamente, ele parou, engoliu. Essa versão parte o meu coração, Pip. Eu nem sabia que se partia até você o fazer. Ela olhou para ele por um longo tempo. Então pegou em Leonard, colocou-o cuidadosamente no banco ao lado dela e levantou-se. Você vai beijar-me, disse ela. Não uma pergunta. Sim, apenas para que eu possa planear a minha cara. Ela beijou-a, não da forma como a beijara ao jantar. Aquilo tinha sido uma declaração, uma coisa pública,
corajosa, mas ampla. Esta era específica. Esta era o seu fio de cabelo mastigado, e a sua sopa intuitiva, e a aranha que ela tinha aconselhado 2 vezes, e a forma como ela dizia, "Oh", com paredes. Esta tinha todos os pregos tortos nela. Esta era a manhã em que ele a encontrara a falar com a Consolda, e a noite em que ela perguntara sobre estrelas, e a quarta-feira em que ela não disse a coisa sobre a cera de abelha, e ele desejara que ela tivesse dito. Cada momento em que ela fora totalmente ela mesma, e cada momento em que não fora, estava neste beijo, e a diferença entre os dois era tudo. Quando ele se afastou, ela tinha a mão no peito dele, sobre o seu batimento cardíaco. Os seus olhos estavam fechados. Abriu-os lentamente, como alguém a regressar de um lugar onde não esperava ir. "Está a fazer a coisa", disse ela. "Que coisa?" "A coisa rápida. Tem feito isso a semana toda. Eu não mencionei, porque estava a tentar não ser." Ela gesticulou demasiado. "Você não é demais. Eu sou um bocadinho demais para algumas pessoas, mas não para você, não para mim." Gerald escolheu aquele momento para caminhar entre eles, porque Gerald tinha um dom para a geometria que priorizava a sua própria rota através de qualquer espaço dado. Boone recuou. Pip deu um passo para o lado. Gerald procedeu para o canteiro de dahlias, totalmente indiferente ao momento que acabara de atravessar. "Ele faz isso de propósito", disse Pip. "Ele não faz. Ele faz. Absolutamente. Ele tem um tempo cômico. É uma das suas melhores qualidades." Boone olhou para ela. A luz da manhã estava no seu rosto. Já havia terra nas suas mãos. Ela estivera a trabalhar antes de ele chegar, como sempre trabalhara, cedo e sozinha e competente num mundo que ela construíra para si mesma, a partir de abrigos tortos e animais nomeados, e um sistema lógico que fazia sentido perfeito se você simplesmente parasse de insistir que a sua lógica era a única. "Caça comigo", disse ele. Saiu como Harlan dizia as coisas. Sem preâmbulo, sem contexto, apenas a palavra chegar antes do plano. O rosto de Pip fez 3 coisas em rápida sucessão. Surpresa. Surpresa real, o tipo que lhe abriu a boca ligeiramente e parou as suas mãos a meio do gesto. Depois algo suave, algo que esfarelou. Depois um sorriso que não se parecia em nada com o que ele lhe dera na cozinha. Este não tinha paredes. "Você está a propor no jardim", disse ela, "ao lado de um cervo que você sequestrou." "Sim, enquanto um coelho observa aparentemente." "Leonard vai pensar que isto é sobre ele." "Leonard pode pensar o que quiser. Você não tem um anel." "Não. Você não planeou isto." "Não. Você simplesmente disse-o como o seu lobo diz as coisas. Simplesmente disse." "Sim." Ela ficou quieta por um momento. Então riu-se. Não uma risada polida. Não uma risada de performance. A real, aquela que vinha de onde quer que ela guardasse, a versão não editada de si mesma. Era ligeiramente alta demais e assustou Leonard. E Gerald olhou da cama de dahlias e Constança, que se aproximara cautelosamente, recuou 3 passos. "Você assustou Constança", disse Pip. "Você assustou Constança. Você riu-se. Ela recuperará. Constança é resiliente." Ela parou de rir, mas a risada ainda estava no seu rosto, nos seus olhos, na forma como todo o seu corpo se soltara. "Preciso de lhe dizer algo antes de responder." "Ok. Eu vou sempre nomear coisas. Vou nomear a prataria em jantares de estado. Terei opiniões sobre pão. Falarei com Gerald sobre política externa. E aconselharei aranhas sobre as suas escolhas imobiliárias. E colocarei coelhos em mesas, porque as suas patas são curtas. E isso é um facto." Boone. "As suas patas são muito curtas." "Eu sei. E por vezes as pessoas vão pausar, e por vezes ainda me vai magoar porque é assim que as pausas funcionam. Elas não param de magoar só porque alguém o ama. Elas apenas magoam de forma diferente." "Eu também sei disso." "Eu sei." Ela colocou as mãos no rosto dele. Ambas as mãos. Segurou-o como segurava coisas. Decidiu mantê-lo firmemente e sem intenção de discutir alternativas. "Sim", disse ela. "Obviamente sim. Sempre foi sim."
Você construiu um abrigo torto e sentou-se em frente a um coelho e contou a uma sala de diplomatas sobre um ouriço chamado Margaret. O que exatamente eu estaria à espera? Beijou-a de novo, mais tempo desta vez. As suas mãos ficaram no rosto dele e os seus braços envolveram-na, e o jardim era apenas um jardim. Ervas e cervos e um coelho e o sol da manhã em tudo. E Boone compreendeu finalmente que era isto que Harlan queria dizer desde o início. Prover não significava caçar, não significava construir, não significava proteger. Prover significava ficar. Prover significava aparecer no jardim todas as manhãs e sentar-se no banco torto e segurar a chávena que ela lhe entregava e escutar enquanto ela explicava que o pão estava estressado. Prover significava ser o tipo de homem que se levantava numa sala cheia de estranhos e dizia: "É assim que ela é, e eu não me arrependo." "Casa", disse Harlan uma última vez. "Não a palavra, o facto." Gerald comeu dália. Beatrice encostou-se à parede do abrigo. Constança observava à distância, ainda desconfiada, ainda cuidadosa, ainda ela mesma. Leonard sentou-se no banco num raio de sol e não processou nada. O jardim continha o epílogo. A história do jantar de Estado tornou-se lenda. Não a formal, a do bando. Aquela que era contada em cozinhas e à volta de fogueiras e crescia ligeiramente a cada contagem, até que a versão que a maioria das pessoas conhecia incluía Boone a nomear todos os utensílios da mesa. "Isso não é verdade", disse Boone, quando ouviu. "Eu apenas nomeei a concha da sopa e apenas porque Pip apontou que ela tinha energia de concha." O jardim expandiu-se, um segundo abrigo, um caminho adequado, um portão que Boone reconstruiu 3 vezes porque os 2 primeiros não estavam nivelados. E Pip disse-lhe que Gerald tinha opiniões sobre simetria. Gerald nunca saiu. Ficava no jardim todas as manhãs quando o sol nascia, enorme e calmo, chifres como uma catedral, olhos castanhos cheios da paciência infinita de uma criatura que decidira no primeiro dia que a questão estava resolvida. Pip falava com ele todas as manhãs. Atualizações de estado, opiniões sobre o tempo, observações gentis sobre as dinâmicas políticas do reino que ela entregava a um servo, enquanto o homem mais poderoso dos territórios lhe trazia chá e escutava. Harlan adaptou-se. Sempre se adaptara. Incluiu Gerald nas suas avaliações de segurança agora. Perímetro do jardim livre. Servo presente. Coelho presente. Ouriço não confirmado, mas provável. Ele também, após o terceiro jantar de estado em que Pip nomeou o vinho, começou a adicionar uma linha aos cartões do menu. O vinho da noite é uma reserva Beaumont, conhecida informalmente como Jeffrey. Ela disse a Boone que isto era para clareza operacional. Boone suspeitou que Harlan começara a gostar de tudo aquilo. O bando parou de sussurrar. Não todos de uma vez. A forma como o tempo muda lentamente até que uma manhã você percebe que é uma estação diferente. As pessoas começaram a contar coisas a Pip. O peixeiro contou-lhe que o seu gato estava a mancar. O padeiro perguntou se o seu fermento estava realmente estressado. A filha do dono da loja de velas, que observara Pip à distância durante semanas, veio ao jardim numa tarde e perguntou se podia conhecer Gerald. Pip disse. Obviamente, ele estava à sua espera. Ela disse-o com completa sinceridade. Sempre dizia. O delegado do Bando do Norte enviou um presente 3 semanas depois, uma pequena escultura de ferro de um cervo com uma nota que dizia: "Para Gerald com respeito." Pip colocou-a no peitoril da janela da cozinha e contou-lhe sobre o tempo todas as manhãs. Boone não achou isso incomum. Ele parara de achar qualquer coisa incomum. Ou melhor, parara de acreditar que incomum era algo de que uma pessoa deveria ser curada. Margaret Auriço foi eventualmente confirmada. Vivia debaixo do degrau. Nunca saía quando alguém estava a olhar, o que Pip disse ser on-brand para Margaret. Boone aceitou isto sem questionar. E nas manhãs calmas, quando o jardim era apenas os 2 e os animais e o cheiro de ervas e terra úmida, Boone sentava-se no banco torto com a sua esposa ao seu lado e o seu lobo quieto dentro dele, e pensava isto. Isto é o que a palavra significava desde o início. Prover significava sentar-se quieto enquanto alguém nomeava o mundo. As estrelas queimavam como queimavam. Não pediam permissão. Não diminuíam.
Ela também não.